Então vamos lá. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre a evolução do software, certo? Então desde 1950 até os dias atuais, a maior preocupação era com o hardware, né? Então o hardware sofreu contínuas mudanças nessa época, pois era a época do começo de tudo. E o software era uma arte secundária, para a qual havia poucos métodos sistemáticos. Ninguém estava preocupado com o desenvolvimento nessa época. A gente sabe que o software ele ia ser, né, para dar vida ao hardware, assim como hoje é isso, né? Ele quem dá vida ao computador é o software, mas não tinha essa preocupação ainda forte com o desenvolvimento. Então o hardware ele era de propósito geral, certo? Como mostra aqui, o hardware era de propósito geral. O software ele era específico para cada aplicação e não havia documentação. A documentação, que é algo extremamente importante, né? Ninguém estava preocupado em documentar, estava preocupado em fazer e colocar no mercado e vender. E aí, depois, né? Já em 1965 a 1975, surgiu a multiprogramação e sistemas multiusuários. Então, os sistemas multiusuários, o que é um sistema multiusuário? É um sistema que suportava muitos usuários, né, acessando ao mesmo tempo. E a multiprogramação, ele permitia que vários processos, né, estivessem prontos para ser executados. Então, já tinha nesse tempo já tinha um desenvolvimento mais avançado do que na época passada. Então tinha algumas técnicas, né, interativas, os sistemas de tempo real, a primeira geração de SGBD, dos sistemas gerenciadores de banco de dados, o produto de software, né, os software houses e as bibliotecas de software. Então a gente já consegue ver alguma coisa, né, funcionando a partir dessa época. E aí, depois de 1975, começa a surgir o número de sistemas baseados, né, o grande número de sistemas baseados em computador. Manutenção quase impossível. Então, a preocupação era ter muitos softwares, né, ter muitos sistemas, mas não tinha manutenção. Então, a manutenção foi uma coisa que foi pensada depois. Então, se eu tinha lá um software, ele estava ruim de funcionar, estava ruim de usar, ou ele deu algum problema, era melhor descartar e fazer outro, porque não tinha como eu rever o que é que foi feito por não ter manutenção. Então era muito complicada essa questão de manter a manutenção do sistema. E aí em 95, né, surgiram os primeiros sistemas distribuídos, né, em que eu tenho softwares espalhados, mas ele entende como um software só, como se tivesse em um único local, mas ele poderia estar espalhado, né. O uso das redes locais e globais. Então a gente já consegue ver aquela história da internet aí, começam a surgir, que foi o boom da internet. O uso generalizado de microprocessadores, ou seja, os produtos inteligentes começaram a surgir nessa época também. Hardware de baixo custo e impacto de consumo. Então veja a diferença de quando começou, né? Em 1950 tem uma preocupação com o hardware, era muito caro. E aí, em 95, você já vê essa questão de hardware de baixo custo. Você já consegue visualizar muitas pessoas comprando computadores. Muitas não, mas uma boa parte que nem almejava comprar, ela já conseguia comprar nessa época. Então, vários órgãos começaram a facilitar também, órgãos, prefeituras, governo do estado, começaram a se articular para que as pessoas começassem a ter seu próprio computador. E eu me lembro que era bem caro o computador, mas aí eles flexibilizavam, colocavam em mais tempo, tinha descontos e as pessoas começaram a adquirir nessa época. Mas nessa época, o uso da internet ainda era bem baixo, né? Assim, bem pouco, porque nós não tínhamos muita infraestrutura para a internet. A internet era discada, você precisava ter um telefone fixo e usava-se por pulso. Aí tinha uma história de você usar de madrugada, que era um pulso, e você poderia usar a madrugada inteira. Se não, se eu usasse durante o dia, era como se fosse um valor de uma chamada, e cada minuto ele cobrava um valor, né? Então assim, era complicado porque você não podia usar porque gastava muito. Além de você ter que pagar também um provedor. A UOL, né? Eu lembro da IG, que era internet grátis, e aí era um que muita gente usava.
mas não era barato. Tinha o UOL, tinha a AOL, que era o América Online, o UOL, que é o Universo Online, BOL, tinham vários nessa época. E as pessoas contratavam os pacotes para poder ter, né, o acesso à internet, mas não era uma coisa comum e nem todo mundo tinha. E aí, atualmente a gente tem as tecnologias orientadas, né, a objetos, né, os sistemas especialistas e software de inteligência artificial, né, usados na prática. A gente já vê uma evolução bem grande, e essa questão também de conseguir utilizar a inteligência artificial, o computador se comportar como um humano, respondendo como se fosse uma pessoa para o usuário. Então, os assistentes remotos são quem mais utiliza inteligência artificial. E também jogos, tem várias coisas que utilizam a inteligência artificial. O software de rede neural artificial, né, e a computação paralela. Aí também surge hoje que o que está muito na moda é a tal da indústria 4.0, né? Ou quarta revolução industrial. Aí é o que a gente vive hoje, a quarta revolução industrial, onde a gente tem o IoT, né? Que é a internet das coisas, você fazer coisas funcionarem utilizando dispositivos, né? Dispositivos com Arduino, né, utilizando internet, utilizando placas, né, com wireless para poder funcionar. Então, a computação em nuvem também foi uma novidade atualmente. Há uns 10 anos atrás começou esse boom da computação em nuvem, em que você pode armazenar tudo na nuvem, porque o seu computador ele já não suporta todo tipo de processamento, ele já não tem tanto armazenamento, e aí você vai agora disponibilizar tudo, vai poder agora usar tudo isso na nuvem. E os sistemas também cyberfísicos, que também foi a novidade que está chegando, que chegou agora nessa revolução industrial. Na crise do software, o que acontece? Ele refere-se a um conjunto de problemas encontrados no desenvolvimento de software e na etapa de manutenção. Então é aquela coisa: desenvolvi esse software, mas eu não tinha manutenção. Então, como eu não tinha documentação, como é que eu ia conseguir manter o sistema? A preocupação disso aí veio muito depois de passarem por esses problemas. E digo, agora chegou a hora de manter, já que a gente não está conseguindo, a gente está com muitos softwares e não tem manutenção. Então, aí foi começado a pensar em equipes de manutenção, em como manter, em gastar para manter, porque é uma coisa que eles não queriam na época, e documentar. Então não tem como você fazer essas mudanças sem ter essa etapa, né, esses processos. Aqui tem uma analogia sobre quando um cliente, né, faz uma análise de requisitos, né, juntamente com o analista de requisitos ou de negócios, e depois ele passa para o programador. Então ele é todo um processo de como isso vai acontecer. Aqui eu tenho como o cliente explicou, né? Ele explicou que queria um balanço daquele jeito. Como foi na segunda parte eu tenho como o líder de projeto entendeu. Então ele entendeu que pendurava uma corda de um lado, outra do outro, e um balanço no meio, não sei como é que ele ia balançar. O analista planejou assim, para ele balançar, tem que cortar aqui e aí ele vai balançar. O programador codificou assim, porque ele entendeu também dessa forma. E o que os testers receberam? Eles receberam apenas uma corda pendurada. E o consultor de negócios, que é aquele que vende, ele veio com essa ideia aqui, né, linda, de como é que deveria ser o balanço. Mas aí veio um problema, que foi o valor que o cliente pagou. Então o cliente pagou um valor muito alto para ter o produto, né? Mas não era para fazer isso tudo. O que foi que aconteceu com o projeto documentado? Não aconteceu, ele não foi documentado. O que a assistência técnica instalou? Ela só instalou essa cordinha aqui. Como foi suportado, né? Só chegou a árvore cortada. Como foi entregue, né? E o que foi que o cliente pediu? O cliente pediu somente isso. Veja o que foi que ele pagou. Veja aqui como foi que ele explicou, porque nem sempre o cliente ele consegue explicar da forma, não é explicar da forma que a gente entende, é explicar o que é que ele quer. E aí você tem que até estudar para poder entender e se certificar que é aquilo mesmo, para no final não dar problema.
Isso é uma coisa muito comum que vocês vão passar no dia a dia de vocês. Quando começarem a levantar os requisitos, vocês vão ver que não é uma coisa tão simples e tão fácil. Você precisa interpretar o que está falando e se certificar que é aquilo mesmo. Se não, você vai ficar com o projeto todo doido. Você vê aí que cada um pensou de uma forma diferente e o pior de tudo, o analista, né, que foi e que começou a projetar para poder chegar nisso. Então existe essa questão de você se certificar realmente o que é que o cliente quer. Na crise do software, né, ainda aqui tem alguns problemas, né, estimativa de prazo e custo são imprecisas, eles não conseguiram estimar prazo e custo de desenvolvimento. Por quê? Pela falta de dedicação na coleta de dados, então não existia uma coleta de dados, né, no processo de desenvolvimento de software, né, o analista ele não fazia as coisas da forma correta, perguntando, levantando, tirando todas as suas dúvidas. Então ele fazia uma coisa meia boca, ele achava que era aquilo e desenvolvia. Também a baixa produtividade com a baixa produtividade não se pode avaliar com precisão a eficácia de novas ferramentas, métodos ou padrões. Então, se eu tenho uma produtividade muito ruim, como é que eu vou chegar com novas ferramentas e padrões com essa equipe de desenvolvimento? A insatisfação do cliente ao receber o produto, então é assim, não era isso que eu queria, ou seja, o levantamento de requisitos não foi feito da forma correta, foi feito de forma precária. Ele não conseguiu fazer da forma correta e eu digo que todo o processo pode gerar um problema quando esse levantamento de requisitos não é feito do jeito correto. O cliente vai ficar insatisfeito porque não foi aquilo que ele pediu e a pessoa que levantou os requisitos não pegou informações importantes que daria o produto ou o resultado que ele estava precisando. A qualidade de software baixa, né, não tinha parâmetros. Então, atualmente existem conceitos quantitativos sólidos de garantia de qualidade de software. Na NBR, né, na ISO 9000/2005, ele diz que qualidade é o grau no qual o conjunto de características inerentes satisfaz os requisitos. Então, se satisfaz a primeira questão da qualidade, se satisfaz os requisitos do cliente, se eu conseguir pelo menos entender o que ele está querendo e desenvolver aquilo, eu já tenho minha primeira base de qualidade do meu projeto. Difícil manutenção de software, como eu já falei, toda manutenção ele gera custos, né? Não tem manutenção de graça, até porque você não sabe o que você vai precisar, se é de mais codificação, se é de algum componente de hardware novo, porque surgiu uma nova tecnologia. Então, a mão de obra da pessoa, ela não vai manter isso de graça também, ela não vai dar manutenção de graça. Então, existem várias coisas, né, que são envolvidas na manutenção. A facilidade de manutenção não era um critério importante. Ninguém estava preocupado em manutenção nessa época. A preocupação deles era fazer. Fez, entregou e acabou. O sucesso é medido pela qualidade e não pela quantidade, como, por exemplo, a fabricação de um produto. Então, no software, tem muito essa questão de qualidade. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade do software. Como é que eu vou desenvolver um software, né, se ele não atende à necessidade do meu cliente? Então, o que mais peca na hora do desenvolvimento é essa questão da qualidade. Você está desenvolvendo uma coisa totalmente contrária do que foi pedido. Então, o software não se desgasta, mas se deteriora, como a gente viu anteriormente, como diferenciando do hardware, né? Quando eu tenho um problema de hardware, basta apenas eu trocar uma peça. E aí eu posso resolver o problema. No software, eu não tenho como resolver trocando peças. Falhas das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de software. Gerente com pouco conhecimento sobre o software, se ele não tem o conhecimento do software, como é que ele vai gerir o sistema? Como é que ele vai gerir a equipe de desenvolvimento? Profissionais da área de TI com pouco conhecimento sobre as novas técnicas de desenvolvimento de software, ou seja, eu sou da área de TI, mas eu não quero acompanhar as novas tendências. E aí, isso gera um problema muito grande, porque o mercado exige as novas tendências. Existem novas linguagens que você talvez não aprenda na graduação, mas que lá na frente você vai ser obrigado a aprender para se manter. Resistência a mudanças, então se já funciona com essa linguagem que eu estou usando, por que eu vou mudar? Então, a resistência a mudanças também é outro problema sobre
a questão do desenvolvimento. Muita gente não quer aprender a novidade ou não quer usar o novo porque é mais difícil, porque ele tem que estudar para fazer e porque já tem facilidade em usar a ferramenta antiga. Renata, isso é um problema? Na área de desenvolvimento ele precisa passar por esse processo de mudança. Porque como é uma coisa que é muito constante, ele não tem como continuar aprendendo o COBOL que ele aprendeu lá na década de 70, de 80, de 80, né, que os bancos ainda utilizam. Então, ele precisa evoluir para ele conseguir se manter no mercado, a não ser que ele trabalhe com softwares legados. E aí pode ser um diferencial dele de mercado, mas o mercado para softwares legados já é um pouco mais restrito. Não tem muito campo para ele trabalhar. Além disso, são poucas vagas que surgem e precisa também ter um estudo avançado para conseguir se manter nessa área de desenvolvimento.